Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso vídeo relatório número 6 para a disciplina de radiação e ondas guiadas. Esse vídeo será apresentado por mim, Beatriz de Matos Campos, e pelo Juan Sana Avelar, ambos alunos do curso de Engenharia Elétrica do Cefet-MG. O objetivo desse vídeo é a produção de um algoritmo no MATLAB para plotar a propagação e os coeficientes de transmissão e reflexão, considerando polarização perpendicular e paralela e incidência interna e externa em meios não dispersivos e dispersivos para o ângulo de incidência variando de 0 a 90 graus. Portanto, teremos uma breve introdução. Depois, uma teoria que abordará o significado e objetivo dos coeficientes de transmissão, reflexão, ângulo crítico e de Brewster, e depois falaremos do código feito em MATLAB. Por fim, concluiremos. O coeficiente de transmissão é usado, no nosso caso na engenharia, quando a propagação de ondas em um meio contendo descontinuidades é considerada. Um coeficiente de transmissão descreve a amplitude, intensidade ou potência total de uma onda transmitida em relação a uma onda incidente. Uma curiosidade super legal é que em telecomunicações, o coeficiente de transmissão é a relação entre a amplitude da onda complexa transmitida e a da onda incidente em uma descontinuidade na linha de transmissão. Já o coeficiente de reflexão é um parâmetro que descreve o quanto de uma onda eletromagnética é refletida por uma descontinuidade de impedância no meio de transmissão. Falando em questão de formulação matemática, é igual à razão entre a amplitude da onda refletida e a onda incidente, sendo cada uma expressa como fasores. Albedo, refletividade difusa, refletância de um sistema, tudo isso também é chamado de coeficiente de reflexão. Agora falaremos de um conceito muito importante para a gente, que é o conceito de ângulo crítico. Quando a luz viaja de um meio com índice de refração maior para um com índice de refração menor, a lei de Snell parece necessitar, em alguns casos, quando o ângulo de incidência é suficientemente grande, que o seno do ângulo de refração seja maior que 1. Isso claramente é impossível e a luz nesses casos é completamente refletida pela fronteira. E esse fenômeno é conhecido como reflexão total. O maior ângulo de incidência possível, que ainda resulta em um raio refratado, é chamado de ângulo crítico. Nesse caso, o raio refratado viaja ao longo da fronteira entre os dois meios. O ângulo de Brewster, que é assim denominado devido ao físico escocês Sir David Brewster, é um ângulo de polarização. Ele é o ângulo de incidência para o qual a flexão anula completamente a componente paralela da onda em relação ao plano de incidência. Com isso, a onda refletida só tem uma componente, que é a perpendicular ao plano de incidência. A polarização por reflexão e, consequentemente, né, esse ângulo de Brewster tem inúmeras aplicações práticas. Por exemplo, óculos de sol polarizados, eles usam esse princípio para diminuir a incidência de luz refletida de superfícies horizontais. Outro exemplo são fotógrafos que podem usar esse princípio para poder fotografar objetos embaixo d'água. A luz do sol refletindo na água sobre o ângulo de Brewster é polarizada paralelamente à água, né? Logo, usando um filtro polarizador e girando até torná-lo perpendicular à luz que reflete a água, consegue-se eliminar a luz do sol incidindo na câmera e fotografar o objeto. Usando o software do MATLAB, nós simulamos a incidência oblíqua sobre interfaces planas. Primeiramente, nós fizemos para a incidência externa e posteriormente para a incidência interna. A incidência externa é quando a permissividade relativa do meio 2 é maior do que a permissividade relativa do meio 1, que é o que está no código aí, o ER2 como 5 e o ER1 como 1. Para isso, nós definimos a frequência angular, a permissividade relativa de cada meio, assim como a condutividade de cada meio. Calculamos o vetor de onda e a impedância de cada meio. Fizemos um contador para o for varrer a incidência de 0 a 90 graus.
sendo 0 uma incidência normal na superfície e 90 uma incidência rasante. Nós plotamos os gráficos do módulo do coeficiente de reflexão, da fase do coeficiente de reflexão, do módulo do coeficiente de transmissão e da fase do coeficiente de transmissão. Nós podemos observar no primeiro gráfico do módulo do coeficiente de reflexão, por exemplo, que na polarização perpendicular vai estar sempre em módulo maior do que na polarização paralela, não importa o ângulo. E que na polarização paralela nós temos um ângulo no qual toda a onda é transmitida e não há reflexão. O módulo do coeficiente de reflexão é 0, que seria o ângulo de Brewster. Já no módulo do coeficiente de transmissão, a gente observa que na polarização paralela é maior do que na polarização perpendicular e a fase no coeficiente de transmissão é 0, uma vez que nós estamos tratando de um meio sem perdas e essa fase do coeficiente de reflexão estaria relacionada com o coeficiente de reflexão, que é nada mais nada menos que a onda transmitida sobre a onda incidente. E como não temos perda, a fase é 0. Agora nós fizemos o código para incidência interna, que na verdade o que muda é a permissividade relativa do meio 1 ser maior do que a do meio 2. Então a gente inverteu, que era, a do 1 era 1 e a do 2 era 5, agora a do 2 é 1 e a do 1 é 5, a permissividade relativa do meio. Nós plotamos os gráficos para a incidência interna, relacionados ao módulo do coeficiente de reflexão, a fase do coeficiente de reflexão, o módulo e a fase do coeficiente de transmissão também. Apareceu o ângulo que nós já esperávamos na polarização paralela, que é o ângulo de Brewster, e que acontecia também na incidência externa. O que não acontecia na incidência externa, e que acontece aqui na incidência interna, é o ângulo crítico, em que a reflexão total, então o módulo do coeficiente de reflexão passa a ser 1. E a partir desse momento, nós podemos observar a existência de um número complexo na fase do coeficiente, da fase do coeficiente de transmissão e na fase do coeficiente de reflexão, o que é muito interessante e que vai de acordo com o que nós estávamos esperando na incidência interna. Interessante comentar aqui que o ângulo de Brewster é interessante quando nós queremos um coeficiente de transmissão maximizado. Então, quando nós queremos uma boa transmissão e não queremos reflexão. Já o ângulo crítico é quando nós queremos uma boa reflexão, o que não necessariamente indica que nós não vamos estar tendo transmissão, uma vez que a conservação que tem que ocorrer é a conservação de energia, não a conservação da amplitude da onda, que é o que está ocorrendo aqui. Então, eu posso estar tendo reflexão maximizada no ângulo crítico, porém estou tendo transmissão também ao mesmo tempo. Plotando agora gráficos da transmissividade e da refletividade, nas mesmas condições de incidência interna que a gente fez no slide anterior, para explicar um pouquinho mais daquilo que eu tinha falado sobre conservação. O que deve conservar aqui é isso, é a refletividade mais a transmissividade tem que dar 1. Então, se eu tenho 0,8 de refletividade, por exemplo, eu tenho que ter 0,2 de transmissividade. A soma dos dois tem que fechar em 1. Esse exemplo aqui continua sendo um meio sem perdas, com incidência interna. Nós temos aqui a polarização perpendicular em vermelho, a polarização paralela em azul. E para a gente observar mesmo essa questão da conservação da energia, o que tem que conservar é a energia, não a amplitude da onda.
da onda. Esse experimento teve sua parte teórica comprovada pelos algoritmos desenvolvidos e foi possível concluir também, a partir dos gráficos, as condições de ocorrência de ângulo crítico e ângulo de Brewster. Vimos, por exemplo, que ao plotarmos o módulo do coeficiente de reflexão e transmissão, juntamente com as fases, observamos que na polarização perpendicular, o modo vai estar sempre maior do que na polarização paralela, não importa o ângulo, e na polarização paralela temos um ângulo no qual toda a onda é transmitida. E como vimos na parte teórica, isso caracteriza de fato o ângulo de Brewster. Muito obrigada. Qualquer dúvida, não hesite em nos contactar por meio dos e-mails disponibilizados no slide.